Próxima questão, então, em relação à função de segundo grau. Exemplo 3, o custo para se produzir X unidades de um produto é dado por C igual a 2x² menos 100x mais 5.000. E a questão pede para a gente determinar o valor do custo mínimo. Então, até agora, os exemplos falavam sempre de máximo, máximo de temperatura, área máxima. Agora, a gente tem o custo mínimo. Então, vamos retirar primeiro de tudo que a gente tem de informação e o que o problema quer. Ele tem uma informação clara, que é a função de custo, mais 5.000. E ele tem o que ele pede, ele quer custo mínimo. Até agora, nós estávamos falando de máximo, porque era o ponto mais alto. Só que agora, olhando para essa função, olha só. Na frente do x ao quadrado, a gente tem 2. 2 é um número positivo. Isso quer dizer que a função vai ser crescente. Isso quer dizer que se a gente fosse pensar ela em forma de desenho, ela estaria fazendo isso aqui, ó. Ela tem um ponto de mínimo. A gente não sabe onde ele está, mas existe um ponto mais baixo dela, que é onde a gente faz a curvinha, o tal do vértice. Então, como a gente quer o custo mínimo, o que a gente precisa descobrir nessa questão? Exatamente qual é o x desse ponto para me dar o valor de custo mínimo. Então, eu identifico o x e volto na fórmula do custo para substituir ele para descobrir qual é este custo mínimo. Então, falou de máximo e mínimo, a gente sempre vai pensar naquela funçãozinha que a gente vem utilizando, que é o x do vértice. X de vértice é menos b sobre 2a. Então, pensou em máximo e mínimo, o que eu uso? X de vértice. E aí, eu vou retirar desta minha função quais são os valores dos coeficientes, para saber o que substituir na fórmula, né? Então, quanto vale o A da questão? Quanto vale o B? Quanto vale o C? O A sempre está na frente do X, então eu tenho 2, aliás, do X ao quadrado. 2x ao quadrado, então eu tenho 2 de coeficiente. Na frente do X, eu tenho menos 100, que é o meu B. E na parte do termo independente, eu tenho 5.000, que vai ser o meu valor de C. Então, 5.000 aqui para representação do meu C. E aí eu posso começar a substituir na minha função. Então, substituindo na minha função, né, na minha equaçãozinha do zero da função, nós temos x de vértice igual menos o b, então menos, e o nosso b é negativo também, então a gente tem que tomar cuidado, que nós vamos ter x de vértice igual a menos 100, dividido por 2 vezes o valor de A, então eu vou ter 2 vezes 2, que é o meu valor do coeficiente A. Menos com menos, a gente vai ter positivo, 100, dividido por 2 vezes 2, a gente vai ter, então, 4. 100 dividido por 4, 25. Então, eu já achei o x que vai me estabelecer o C máximo, né? O custo máximo. Aliás, nesta condição, o custo mínimo. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar na função do custo e substituir. Então, nós vamos ter, ó, custo igual 2x ao quadrado. Então, vai ser 2 vezes 25 ao quadrado, menos 100 vezes o x, então, 100 vezes 25, mais 5.000. E aí, eu resolvo na ordem de operações, primeiro potência, depois multiplicações e, por fim, somas e subtrações, né? Então, 25 ao quadrado, quanto é 25 vezes 25? Então, 25 vezes 25 é 625. Então, eu vou ter 2 vezes 625. Menos 100 vezes 25, 2.500, mais 5.000.
Ok. Agora, a gente tem, então, custo igual 625 vezes 2, 1.250, menos 2.500, mais 5.000. Vou puxar aqui uma setinha para a gente continuar. Então, nosso custo vai ser 1.250 menos 2.500 mais 5.000. Então, a gente tem o custo mínimo de 3.750, que é o custo que responde o que o problema estava pedindo, né? O problema solicitava qual o valor do custo mínimo. Finalizando, então, a questão. Até o próximo vídeo.